Você já parou para pensar por que você sente vontade de fazer justamente aquilo que atrapalha a sua vida? Você quer emagrecer, mas sente desejo pelos alimentos que sabotam a sua dieta. Quer ter mais foco, mas pega o celular sem nem perceber. Quer dormir melhor, mas continua rolando a tela até tarde. Quer economizar dinheiro, mas compra coisas que nem precisava. E o mais estranho, você sabe que essas coisas estão te prejudicando e mesmo assim continua desejando. E se eu te dissesse que isso não acontece por falta de disciplina, não acontece porque você é fraco ou porque você não quer mudar? Isso acontece porque o seu cérebro aprendeu a associar prazer justamente a comportamentos que estão te afastando dos seus objetivos. Eu sou Michel Cruz, especialista em neurociência e comportamento, e nessa conversa eu vou te mostrar porque o cérebro aprende a desejar comportamentos que sabotam seus objetivos, como isso acontece sem que você perceba e porque tentar mudar usando apenas força de vontade costuma ser o caminho mais rápido para a frustração. Fica comigo até o final do vídeo porque existe um erro que quase todo mundo comete quando tenta mudar hábitos. Um erro que faz a pessoa depender da força de vontade para sempre. E quando você entende isso, você enxerga os seus comportamentos de uma forma completamente diferente. Então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque quase todos os dias a gente senta aqui nessa mesa para transformar aquilo que a neurociência já descobriu sobre o cérebro em ferramentas práticas para você pensar melhor, tomar melhores decisões e evoluir de forma consciente. Eu vou tomar um café enquanto você se inscreve. Vamos lá, existe uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Por que pessoas inteligentes repetem comportamentos que sabem que fazem mal? Porque racionalmente isso não faz sentido. Se você sabe que determinado hábito prejudica a sua saúde, por que fica desejando esse hábito? Porque sabe que determinado comportamento está prejudicando os seus objetivos, por que você fica voltando para ele? A maioria das pessoas acredita que isso acontece por falta de disciplina, mas essa explicação é muito simples. Porque tem momentos que você realmente quer mudar, você decide mudar, promete e planeja mudar, e mesmo assim volta para o mesmo comportamento. Na verdade, existe algo muito mais profundo acontecendo. E aqui está uma das ideias mais importantes dessa conversa. Você não nasceu desejando a maioria das coisas que deseja hoje. Pensa por alguns segundos. Você nasceu desejando refrigerante? Você não nasceu desejando fast food, você não nasceu desejando passar horas no celular, você não nasceu desejando vídeos curtos, não nasceu desejando procrastinar. Você aprendeu isso, o seu cérebro aprendeu isso. Em algum momento da sua vida, essas coisas passaram a ser associadas a sensações agradáveis. E quanto mais essa associação se repetiu, mais forte ela ficou. Até que aquilo passou a parecer um desejo natural, mas não era natural, era aprendido. E se foi aprendido, também pode ser reaprendido. O cérebro aprende através da repetição, mas existe uma coisa ainda mais poderosa. Ele aprende através de associações. Sabe quando você chega em casa depois de um dia extremamente cansativo, coloca comida no prato, liga a televisão, pega o celular, abre redes sociais e finalmente sente alívio? Então, presta atenção, a sensação boa veio da rede social? Veio do vídeo? Veio do celular? Na maioria das vezes não. A sensação boa veio porque o dia acabou, porque a pressão diminuiu, porque você finalmente pôde descansar. Porque o cérebro saiu do modo sobrevivência. Mas aqui acontece uma coisa que parece loucura quando você percebe a primeira vez. O cérebro não registra essas experiências separadamente. Ele registra tudo junto, como um único pacote. Isso parece estranho, né? Mas eu vou te dar um exemplo que vai fazer isso ter sentido imediatamente para você. Imagina que alguém todos os dias termina um dia difícil e pede um fast food. Dia difícil, igual fast food, dia difícil, fast food, vai repetindo isso. Depois de algumas semanas, o cérebro começa a ligar uma coisa a outra. E agora não é apenas comida, é conforto, é recompensa, é alívio, é sensação de merecimento. E sem perceber, essa pessoa ensinou o cérebro que sofrimento e fast food fazem parte da mesma experiência. E aí surge o problema. Ela acredita que está desejando a comida, mas muitas vezes está desejando a sensação emocional
associada àquela comida. E isso muda completamente a forma como enxergamos os hábitos. Quando duas experiências acontecem juntas, repetidamente, o cérebro começa a conectá-las. O descanso começa a ser associado ao celular, o alívio começa a ser associado a vídeos, a recompensa começa a ser associada à comida, a felicidade associada ao consumo, e sem perceber, você ensina o cérebro a desejar a combinação inteira, mesmo quando parte dessa combinação está te prejudicando. Esse erro é silencioso, porque o cérebro não deseja apenas o comportamento, ele deseja tudo o que aprendeu a sentir junto daquele comportamento. Existe uma frase muito conhecida na psicologia comportamental: aquilo que é recompensado tende a se repetir. Agora, pensa quantas vezes você já se recompensou da forma errada. Tive um dia difícil, mereço exagerar. Trabalhei muito, mereço me sabotar um pouco. Fui produtivo, mereço abrir mão daquilo que prometi para mim mesmo. Isso parece inocente, mas o cérebro está aprendendo, está observando, criando conexões, e cada repetição fortalece essas conexões. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que vivem numa guerra contra si mesmas, porque parte delas quer mudar, mas a outra parte foi treinada durante anos para desejar exatamente o comportamento oposto. E lutar contra um desejo que foi reforçado centenas de vezes não é simples, porque não estamos falando apenas de lógica, estamos falando de um caminho que o cérebro percorreu tantas vezes que agora faz sozinho, sem esforço, sem perceber, como se estivesse no piloto automático. E se você acha que isso acontece apenas dentro da sua cabeça, tem algo ainda mais preocupante. O mundo lá fora aprendeu a explorar esse mecanismo no seu cérebro há muito tempo. Pensa nos algoritmos. Você pega o celular para descansar 5 minutos, recebe entretenimento, novidade, distração, pequenas recompensas emocionais. E aos poucos, o cérebro aprende uma equação. Cansaço é igual a celular. Tédio igual a celular. Ansiedade, solidão igual a celular. E depois de algum tempo você nem percebe mais. A mão simplesmente vai até o aparelho, automaticamente, porque a associação já foi criada. E sabe o que é mais impressionante? As grandes empresas entendem isso perfeitamente. Elas não vendem apenas os produtos. Elas vendem associações, vendem pertencimento, status, recompensa, vendem identidade. Porque elas sabem uma coisa: o cérebro raramente deseja apenas o objeto. Ele deseja aquilo que acredita sentir quando aquele objeto está presente. Durante muito tempo, eu acreditava que o meu problema era a disciplina, achava que precisava me esforçar mais, ter mais autocontrole, ser mais rígido comigo mesmo. Mas depois de estudar esse mecanismo, eu percebi uma coisa: eu estava tentando vencer o cérebro quando deveria estar treinando o cérebro. E essa percepção mudou tudo, porque eu percebi que estava reforçando associações erradas todos os dias, sem perceber. Foi quando eu comecei a enxergar o problema de outra forma. Talvez eu não precisasse apenas eliminar comportamentos ruins. Talvez eu precisasse ensinar o cérebro a gostar dos comportamentos certos. E aqui começa a virada, porque esse mecanismo funciona dos dois lados. O mesmo cérebro que aprende a desejar comportamentos ruins também pode aprender a desejar comportamentos bons. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falham, porque elas tentam construir hábitos apenas com disciplina, mas ignoram completamente associações emocionais. Imagine duas pessoas começando a treinar. A primeira transforma o treino em punição. A segunda aprende a associar o treino a orgulho, progresso, a evolução. Quem você acha que vai ter mais facilidade de continuar? O cérebro segue aquilo que gera recompensa sempre. Por isso, uma estratégia extremamente poderosa é começar a conectar sensações positivas a comportamentos que constroem a vida que você deseja viver. Terminou um treino, reconheça isso. Uma leitura, reconheça isso. Terminou uma tarefa importante, reconheça isso. Não precisa ser uma recompensa gigante. O importante é que exista uma sensação positiva associada ao comportamento correto. Aliás, se essa conversa já fez você perceber algum comportamento que talvez esteja treinando o seu cérebro na direção errada, deixa o like aqui no vídeo enquanto eu tomo mais um gole de café, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conversa merece chegar a mais pessoas.
Agora presta atenção porque essa é a parte mais importante. Com o tempo, o cérebro começa a aprender novas equações. Leitura igual satisfação, treino igual orgulho, estudo, disciplina igual a progresso. E quando isso acontece, algo muito interessante começa a surgir. Aquilo que antes exigia força de vontade começa a exigir cada vez menos esforço, porque agora existe desejo, associação, existe aprendizado. Talvez o seu maior erro não seja repetir hábitos ruins, talvez seja treinar o cérebro para amá-los, porque aquilo que você associa ao prazer, o cérebro passa a perseguir, e aquilo que você associa à recompensa, o cérebro passa a desejar, porque aquilo que você repete todos os dias acaba moldando quem você se torna. Então eu quero te deixar uma pergunta. Quais comportamentos você está ensinando o seu cérebro a desejar nesse exato momento? Porque a resposta para essa pergunta pode explicar boa parte dos resultados que você está tendo hoje. Me conta aqui nos comentários, eu vou ler cada resposta e a gente vai continuar essa conversa por lá. Mas eu vou te falar uma última coisa. Você se torna aquilo que aprende a desejar. E a qualidade da sua vida depende daquilo que o seu cérebro foi treinado para perseguir. Agora que você entendeu como o cérebro aprende a desejar determinadas coisas sem que você perceba, tem um outro mecanismo ainda mais poderoso, um mecanismo que faz você repetir comportamentos automaticamente, mesmo quando decidiu parar. Eu explico isso nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele complementa perfeitamente a nossa conversa. Clica no vídeo, eu te vejo lá. Viva Taticamente!